Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo da Palavra de Deus, a Bíblia, que vai transformar a sua vida. 2022, ano da esperança. Cristo Jesus, Filho de Deus, é a única esperança. Ouça aqui e agora. A cruz de Cristo Jesus, a maior expressão de amor. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53. Você agora está ouvindo a palavra de Deus e vai se sentir bem. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você consegue imaginar? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca.
Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bem-prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si os pecados de muitos, intercedeu pelos transgressores. A Bíblia, a palavra de Deus, diz, e eu acredito. A cruz de Cristo Jesus é a mais eloquente expressão do amor de Deus por você. Pense nisso. Deus ama você. Ele, Deus, não escreveu essa verdade em letras de fogo nas nuvens, mas revelou esse amor na cruz do seu Filho, Cristo Jesus. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus, o Messias, morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu fico imaginando, você é tão especial para Deus que Ele amou você de tal maneira que deu tudo de si mesmo, deu o seu único Filho, Cristo Jesus, a única esperança. Pense nesse sentido. A cruz de Cristo Jesus não foi um acidente, mas um apontamento de Deus desde a eternidade. E eu fico imaginando, Cristo Jesus, o Filho de Deus, veio para morrer. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Messias, nasceu para ser o nosso substituto. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, nasceu para ser o nosso representante e fiador. A cruz sempre esteve incrustada no coração de Deus. A cruz sempre esteve diante
dos olhos do Filho de Deus, Cristo Jesus. Ele, o Filho de Deus, Cristo Jesus, jamais recuou da cruz. Ele, o Filho de Deus, Cristo Jesus, marchou para a cruz como um rei caminha para a coroação. Você já parou para pensar nisso? Você ainda está ouvindo a palavra de Deus e se sentindo melhor, assim como você imagina a cruz de Cristo, você também é capaz de perceber o amor de Deus por você. É eterno. A causa do amor de Deus está nele mesmo. Deus não desiste de você. Ele, Cristo Jesus, veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Cristo Jesus, o Filho de Deus, é a única esperança de salvação de sua alma. Pense nisso. A cruz de Cristo Jesus foi o seu gesto mais profundo de sacrifício. Ele, Cristo Jesus, deixou a glória. Ele, Cristo Jesus, deixou o trono. Esvaziou-se, tornou-se homem. Ele, Cristo Jesus, tornou-se servo. Ele, Cristo Jesus, foi perseguido, preso, açoitado e pregado na cruz. Ele, Cristo Jesus, sendo Deus, se fez homem. Ele, Cristo Jesus, sendo Senhor, se fez servo. Ele, Cristo Jesus, sendo santo, se fez pecado. Ele, Cristo Jesus, sendo bendito, se fez maldição. Ele, Cristo Jesus, sendo autor da vida, deu a sua vida. Você vai entender. E eu me pergunto, quem levou Cristo Jesus, o Messias, a cruz? Pense comigo. A morte de Cristo Jesus não foi determinada por fatores circunstanciais. Cristo Jesus, o Filho de Deus, não foi morto porque os sacerdotes o prenderam, porque o sinédrio o sentenciou, porque Pilatos o entregou, porque os judeus o acusaram, porque Judas o traiu, porque Pedro o negou. Ele, Cristo Jesus, Filho de Deus, não foi morto
porque os soldados o pregaram na cruz. Eu me pergunto, quem levou Cristo Jesus à cruz então? Você fica pensando, os nossos pecados, os meus e os seus, levaram Cristo Jesus à cruz. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Levou sobre si o pecado de muitos. Certamente, ele, Cristo Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Pense nisso. O que matou Cristo Jesus não foram os açoites, nem os soldados, nem o suplício da cruz. Fomos nós, eu e você. Os nossos pecados. Pense nisso. Ele, Cristo Jesus, o Messias e Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados. Ele, Cristo Jesus, foi moído pelos nossos pecados. Na cruz, ele, Cristo Jesus, sorveu o cálice da ira de Deus sobre o pecado. Na cruz, ele, Cristo Jesus, foi feito pecado por nós. A espada da lei caiu sobre ele, Cristo Jesus, pois era o nosso substituto. Você vai entender. Você ainda está ouvindo a palavra de Deus e se sentindo bem. Deus, o Pai, levou Cristo Jesus à cruz. A cruz de Cristo Jesus, a maior expressão de amor. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Pense comigo. Cristo Jesus não foi à cruz porque a multidão sangue sedenta gritou: crucifica-o, crucifica-o. Ele, Cristo Jesus, não foi à cruz porque os sacerdotes o entregaram por inveja. Ele, Cristo Jesus, não foi à cruz porque Judas o traiu por ganância. Ele, Cristo Jesus, não foi à cruz porque Pilatos o sentenciou por covardia e os soldados o pregaram na cruz por crueldade.
Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, foi à cruz, porque Deus o Pai o entregou por amor. Você consegue entender isso? Cristo Jesus, o Messias, voluntariamente foi à cruz, a cruz de Cristo, a maior expressão de amor. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Quando der Ele sua alma pela oferta, pelo pecado, o seu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levou sobre si. Pense comigo. O apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo Jesus nos constrange. Ele, Cristo Jesus, nos amou e assim mesmo se entregou por nós. Você consegue entender isso? Você consegue imaginar como fica a sua vida aqui e agora diante da cruz de Cristo? Eu me pergunto, que tipo de sofrimento Jesus, Filho de Deus, suportou? Cristo Jesus, o Messias, suportou o sofrimento moral e espiritual. Seu sofrimento foi repulsivo. Ao vê-lo, os homens esconderam o rosto. Seu sofrimento não produziu compaixão nos outros e dele não fizemos caso. Isaías 53:3. E ele teve experiência íntima e longa com sofrimento, homem de dores, e sabe o que é padecer. Cristo Jesus suportou rejeição, mais rejeitado entre os homens, Isaías 53:3. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época, que lhe chamaram de fanático, mentiroso, blasfemo, pecador, beberrão e até endemoniado. Ele, Cristo Jesus, Filho de Deus e o Messias, foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu, empolgada com seus milagres. Agora, como uma turba, como uma súcia reunião de pessoas de má fama, sangue sedenta, grita diante de Pilatos:
Crucifica-o, crucifica-o, caia sobre nós o seu sangue. A cruz de Cristo, a maior expressão de amor. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus e Messias, foi rejeitado pelas autoridades romanas. Herodes o Grande quis matá-lo quando infante. Pilatos covardemente o entregou para ser crucificado. Herodes Antipas o escarneceu. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O Sinédrio forjou testemunhas falsas para acusá-lo. Acusaram-no de blasfemo, cuspiram no seu rosto. Ele, Cristo Jesus, foi rejeitado também pelos seus apóstolos. Pense comigo. Judas Iscariotes o traiu. Pedro o negou 3 vezes. Os demais o abandonaram e fugiram. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus e Messias, foi rejeitado pelo próprio Deus Pai. Quando Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades, ele foi feito pecado por nós. Nesse momento, sentiu o desamparo de Deus e gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Você consegue imaginar isso? Ele, Cristo Jesus, Filho de Deus, o Messias, ainda é rejeitado quando amamos mais o pecado e ainda ultrajamos o seu espírito e calcamos aos pés o sangue da eterna aliança. Você consegue entender isso? Volte aqui agora para Cristo Jesus enquanto há esperança e tempo. A igreja de Cristo Jesus foi fundada pelo Filho de Deus. O Filho de Deus, Cristo Jesus, ama a sua igreja. E eu me pergunto, se Cristo Jesus, o Messias, e ainda o Filho de Deus, ama a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, por que você e ainda outras pessoas saíram da comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja? Essa atitude traz sérias consequências. Você quer saber quais? Emocionais, mentais e espirituais. Eu fico pensando agora. Você conhece pessoas que estão fora do convívio
de comunhão com o corpo de Cristo, a Igreja. Você conhece pessoas que saíram da igreja muito rapidamente por razões erradas? Você conhece pessoas que saíram da igreja por causa de outros que o incomodam? Você conhece pessoas que saíram da igreja porque a sua causa não foi suficientemente defendida? Você conhece pessoas que saíram da igreja porque seu pastor favorito foi embora? Você conhece pessoas que saíram da igreja porque seu coração simplesmente não está mais nela? E agora você fica imaginando. Olhe para a cruz de Cristo. Veja o grande sofrimento que ele enfrentou por amar a mim, por amar a você, por amar a igreja. Que tal você aqui agora, pensando na cruz de Cristo, você aqui agora voltar à sua igreja de origem? Que tal você aqui agora fazer um compromisso com Deus, servindo a Deus e de fato amando a si mesmo, amando a igreja de Cristo Jesus? Veja, a cruz de Cristo, a maior expressão de amor. Mudando os pensamentos, muda-se a vida no momento de decisão. Por Cristo Jesus, seu destino é traçado. Você pode ter a vida que merece. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Só depende de você, só depende de você entregar a sua alma, a sua vida em fé para o Filho de Deus, Cristo Jesus. A cruz de Cristo, a maior expressão de amor por você. Pense nisso, aqui e agora.